Alô, boa tarde. Histórias com Carlitos mais uma vez. Agora com um novo horário, a pedido dos amigos que estão em fuso horário, os amigos que não estão no Brasil. Vamos ver se conseguimos agregar um número maior de pessoas. Que bacana, já temos uma pessoa. A Ana tá aí. Um momentinho, Ana. Já vou lhe chamar, hein? Já vou lhe chamar para a gente começar essa conversa, esse bate-papo gostoso. Hoje nós temos uma tarde ensolarada, onde a gente podia estar no parque, podia estar reunido com amigos, mas em respeito a isso tudo, nós estamos em casa. E isso é muito importante. Eu também queria oferecer a live de hoje ao Stiling. Bem-vindo, querido! A todos os meus amigos e amigas que trabalham na área da psicologia, né? Uma área tão importante. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado por atender, né? Atender online. Obrigado por atender as ligações fora de hora. Obrigado por ajudar a colocar meus pensamentos em ordem. É muito, muito, muito importante o trabalho de vocês. E nós que contamos histórias, os narradores, os contadores, essa live de hoje é pensada com muito carinho para a gente poder estar trazendo os contos de fada, as fábulas, e tá pensando a narrativa juntamente com a psicologia. Com certeza você que conta a história, que trabalha com a narrativa, que trabalha com a educação, já ouviu falar da Psicanálise dos Contos de Fada, que é um livro que pra gente é tão importante, e que trata muito sobre a narrativa. Então, se você não leu ainda, faça isso. Carol, seja bem-vinda. Se você não leu ainda, tá aqui uma dica para você. Eu conheci a psicanálise logo em seguida. Esse aqui, que é Viver a Magia dos Contos, ele tá em espanhol, mas você facilmente consegue, se você fala um pouco de espanhol, entende um pouco de espanhol, é uma boa leitura. Estou aqui compartilhando com vocês enquanto está todo mundo chegando, para a gente deixar registrado. Esse aqui também é muito conhecido, que é Fadas no Divã. Muitos professores conhecem, muitos educadores, narradores. É uma ótima leitura para que a gente possa estar entendendo e abrindo horizontes. Kelly, bem-vinda! Abrindo horizontes na nossa narrativa e na nossa maneira de construir e entender as histórias. Mulheres que Correm com o Lobo, com os Lobos, é um clássico também, muito falado nos tempos atuais, mas a doutora Clarissa também escreveu esse aqui, ó, que é muito importante e é uma leitura extremamente prazerosa. E por fim, também quero falar positivamente da minha querida Helena Ágata Marujo, que eu tenho a honra de poder acompanhar e já ouvi muitas vezes a sua fala em Lisboa, na universidade, tratando a psicologia pelo viés positivo. Uma aula, muito obrigado sempre. E Psicologia e Desenvolvimento Humano, que foi escrito, claro, pela nossa querida Ana Paula Scorsin. Também é muito legal para a gente poder estar entendendo um pouco mais sobre esses mecanismos. Eu sempre acredito que a criança, quando escuta histórias, contos, quando ela faz parte nessa narrativa, ela cresce acreditando que é possível. Ela cresce acreditando e sonhando, e mesmo sabendo que há momentos na vida que são extremamente perigosos e que nós temos que ter atenção. E o adulto, quando escuta histórias, ele conecta com a criança dele, com a criança interior que ele tem. E pode estar viajando nesses universos. Então eu vou chamar aqui minha querida Ana Paula Scorsin. Onde é que ela está aqui? Possa dar início a esse bate-papo. Viviane, bem-vinda! Que saudade de você! Um beijo enorme! Que coisa gostosa! Olá! Olá!
Olá, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, melhor agora. Bom, para mim também, melhor agora. Fico bem feliz de estar aqui. Olá para todo mundo que está aí nos assistindo. Carlitos, muito obrigado pela essa oportunidade, pelo esse convite. Estou muito feliz em estar dialogando contigo nesse espaço. É um grande prazer, um grande amigo. Imagina, para mim é uma honra, é uma honra. Eu fico muito feliz. Saudade enorme dos nossos cafés e aquelas conversas, e não tem fim, né, Ana? Não tem Isso. fim. Não tem fim. Nós nos conhecemos numa ONG chamada Transforme Sorrisos, né, que é uma ONG muito séria, que tem um trabalho sério com as crianças, com a equipe, e a Ana trabalhava com um grupo de pessoas que estavam atuando nessa ONG no Transforme Sorriso, e lá nós nos conhecemos, a Ana dando formação, eu também trabalhando com formação de palhaçaria e contação de histórias, e aproveitando para aprender com a Ana, indo para os encontros e ouvir. Ana, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, um pouco sobre você, e também sobre a psicologia analítica, uma vez que você atua nessa área, para que quem está com a gente pudesse estar entendendo um pouquinho desse ambiente. Ok. Então, eu sou psicóloga, né? Me formei na PUC em 85, já faz bastante tempo, né? Fiz uma trajetória aí de trabalho, né? Primeiro trabalhando em organizações, né? Depois fui para o consultório. E hoje trabalho com consultório, né? Eu faço atendimento para adultos e também dou aula no Grupo Ninter. Fiz uma formação em coach, também atuo como coach, né? Então, aí palestras, cursos, grupos de estudos, enfim, né? Transitando aí nessa área de psicologia, né? Atuo na psicologia analítica junguiana, fiz formação, fiz especialização na PUC. E por que eu escolhi essa abordagem, né, para trabalhar? Eu estudei durante muitos anos a psicanálise, né? Mas para mim faltava alguma coisa na psicanálise, né? E eu encontrei isso na psicologia analítica. E essa escolha por uma abordagem é muito particular, de cada um mesmo, né? Para mim, o que fez sentido na psicologia analítica? É a forma como Jung, né? Então, Carl Gustav Jung, que propõe essa abordagem, né? A forma como ele lida com o inconsciente. Né? Então, como o inconsciente, não como um depositário daquelas coisas ruins, frustrações e tal, mas o inconsciente também como prospectivo, o inconsciente também como apontando caminhos de futuro. E acho que uma coisa que o Jung vai trabalhar muito, né, é essa questão da narrativa, é a questão da imagética, da imagem, né? Então, ele traz muito a psique constituída por imagens, né? Que para mim é muito interessante, né? Então, ele vai trazer muito assim que a tragédia, né, narrada nos contos de fadas, nos mitos, no teatro, né, no palco do teatro, né? E aí está lá expressa a história humana, né? Então, o romance, e ele traz muito essa coisa assim, aprenda todas as teorias, mas quando você estiver na frente de uma pessoa atendendo, deixe tudo de lado e veja aquele sujeito como uma narrativa, né? Então, para mim, foi muito encantador descobrir o Jung nessa perspectiva. A gente trabalha muito com os sonhos, né? O sonho é um conto, né? É um conto que o inconsciente nos conta, querendo trazer algo a completar na nossa vida, né? Então, mais ou menos aí dentro dessa perspectiva. Que bonito, né, Ana? Ver o outro como uma narrativa, né? É tão importante isso, né? Você olhar para o outro como uma narrativa, uma história. Ali existe uma história, né? Ali existe uma história. Tem um percurso. A Aline acabou de entrar também, uma grande amiga que é ilustradora. Bem-vinda, Aline. Ver esse percurso do outro e entender a história do outro
é o início de uma Isso. comunicação não violenta também, né? Isso. E aí, para falar um pouquinho disso, para falar um pouquinho como é que o Jung vai trabalhar isso, né? Ele está lá trabalhando nos hospitais psiquiátricos, porque ele fez psiquiatria, né? E ele está Uhum, trabalhando nos hospitais psiquiátricos. E ele começa a ver pessoas que têm determinadas atitudes. Tem um caso emblemático do Jung, que é uma mulher que está no hospital psiquiátrico de Bolin, que ela começa ela faz esse movimento. Ela faz esse movimento uhum. o tempo inteiro. Esse movimento. Ela fica o tempo inteiro fazendo esse movimento. E faz 30 anos que ela está internada no hospital. E não tem histórico dessa mulher no hospital. Não tem prontuário dessa mulher no hospital. E o Jung começa a conversar com as enfermeiras mais antigas. E ele descobre a história dessa mulher. Essa mulher ela foi apaixonada por um sapateiro. Olha só. E esse amor não foi correspondido. Ele casou com outra. E a partir deste momento, ela enlouquece. Né? Na época, eles chamavam de demência precoce. E ela é internada, então, no Hospital Psiquiátrico de Bolin, muito antes do Jung entrar para o hospital para trabalhar, primeiro como estagiário, lá, plantonista do hospital, né? E daí a gente consegue entender o que era esse movimento que ela fazia. Era um movimento de costura do sapateiro apaixonado da vida dela. Olha só, que é incrível quando nós encontramos ou achamos uma conexão com a narrativa do outro, né? Faz todo sentido. Dani Pamplona, bem-vinda, minha amiga, uma grande contadora de histórias de Joinville, que também trabalha com a psicanálise, com a psicologia dentro da narrativa. Seja bem-vinda, já vai pensando perguntas aí para a Ana poder responder, porque eu já passei aqui uma série de livros, Ana, antes de lhe chamar, para que as pessoas pudessem entender onde é que está o embasamento dessa nossa conversa, né? Eu vi todos os livros e eu adoro muito as mulheres que correm com os lobos, né? Eu gosto muito dessa da Clarissa, né? Ela tem um outro livro fantástico que eu amo. Ela tem 2 livros bem fininho. Um é O Jardineiro que Tinha Fé. Eu amo de paixão esse livro. E tem um outro livro dela que eu amo de paixão, mas eu... Hã? Esse eu não conheço, não conheço. É um livro que não vale a pena ler. Que daí o outro livro dela eu não sei o nome. E eu perdi esse livro, eu prestei para alguém, não sei onde é que está, e eu não me lembro o nome do livro. Né? E tem um outro livro que eu acho bem legal, que é da Mary-Louise von Franz, que é uma psicóloga analítica. Né? O nome do livro é O que Conta o Conto. É maravilhoso. Então, é um livro que eu também recomendo, tá? Sim, sim. Eu já tive a oportunidade de ter esse livro nas mãos e não adquirir. Mas ele é um livro muito, muito potente, né? Da Clarissa, eu tenho esses 2, que é os que eu apresentei no início. Né? Isso, que são maravilhosos. Esse Jardineiro que Tinha Fé. Leia. Sim. A Dani está falando que está trabalhando com um livro... Mulheres que Correm com Lobos, ela está com uma formação, inclusive, muito potente dentro dessa área. Legal! Ana, dando continuidade aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, qual é o tempo da leitura? Como é que eu tenho, às vezes, dificuldade da leitura, de achar o tempo da leitura. Né? Porque a cabeça não para. Nós estamos o tempo todo pensando. Mas existe, e é importante. Para você, onde é que está esse tempo da leitura? Eu sei que você continua dando aula, continua com atividades nos grupos online, continua com alguns grupos também trabalhando em casa, né? Como é que entra esse tempo da leitura? Para mim, o tempo da leitura é uma coisa fundamental. Né? Mas você sabe que eu vou confessar uma coisa a todo mundo. Né? Você sabe que às vezes a gente se boicota, às vezes eu me boicoto, às vezes eu sento para ler e fico assim, tipo, mas eu tinha que estar trabalhando. Né? Como se ler não fosse estar trabalhando. Né? Então, assim, eu tenho assim,
feito sistematicamente um determinado horário no dia para ler, para leitura. Né? E fazer aquilo prazerosamente. Né? E não só ler conteúdo teórico daí, tá? Ler também romances, né? Porque a história humana está no romance. Né? Então, você lê um romance, você lê um Shakespeare, você lê qualquer romance, né? Então, ele traz para a gente a história humana. Então, esse tempo de leitura agora, nessa época, né, seria bastante importante se a gente conseguisse manter um tempo de qualidade para ler, se permitir, sabe, entrar nas histórias. E, ao mesmo tempo, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso intelecto e o nosso imaginário, né? Abre horizontalmente para um outro ar, né? Um outro respirar. Né? Isso. Um beijo para minha tia Maria Cida, que está aí, que está acompanhando, que já tem uma live comigo também, que está no YouTube. Bem-vinda. Ana, já engatando, e aí, a partir desse tempo de leitura, vamos falar um pouquinho da importância da narrativa, das histórias, pensando na infância, porque as crianças estão em casa, os pais, os professores loucos fazendo aulas online e tentando dar conta disso tudo com maior profissionalismo. A importância dessa narrativa, dessa leitura para a infância. Começamos na infância. Isso. Né? Então, as histórias, as narrativas na infância, elas são de extrema importância, porque na narrativa, a criança identifica, ela vive na narrativa os seus sentimentos, ela vive as facetas da personalidade humana, né? Principalmente a questão dos sentimentos, né? Porque a gente tem muita dificuldade em dar nomes para sentimento. O que a gente faz com sentimento? A gente engole sentimento. Né? Então, sentimento na nossa sociedade, né? Ela tem uma menosvalia. Né? O que tem mais valia é o racional, é o intelecto. Né? Então, mas o que eu estou sentindo? A gente não para isso, para ver o que está sentindo. Né? Até falar o quê, né? Falar isso, estou sentindo isso. Que, né, o que a gente escuta no processo terapêutico da pessoa que nos procura, né? É justamente isso, assim, né? Ele chega com uma dor no peito. Eu sinto uma dor no peito. Eu sinto uma palpitação, né? Mas tá, que história tem atrás dessa dor no peito? Você vai ver, tem uma narrativa, né? Então vamos lá para a criança, vamos voltar lá na infância, né? Na criança. Então a criança, quando ela escuta uma história, quando o pai conta a história, até o texto que você traz para a gente no post, eu achei fantástico, né? Eu amo esse livro mesmo, né? E aí, assim, o que os pais podem deixar de herança simbólica, né? É a narrativa familiar, né? Esse enredo familiar, né? Então, nos personagens das histórias infantis, as crianças estão fazendo o quê? Elas estão se vendo, né? Então, uma bela adormecida, por exemplo, né? Existe uma bela adormecida dentro de todos nós, né? Então, o que é a bela adormecida dentro da gente do ponto de vista psicológico, né? Então, tem coisas minhas que eu desconheço, tem coisas minhas que precisam acordar, né? Aspectos da criança que precisa acordar, né? Então, essa bela adormecida, né? E esse acordar desse príncipe, porque dentro de nós, pela abordagem da psicologia analítica, né, existe esse masculino e feminino dentro de nós, né? Então, um lado meu precisa acordar o outro. Meu lado feminino precisa acordar meu lado masculino. E meu lado masculino precisa acordar meu lado feminino. Então, nós temos os dois, né? Temos os dois. Isso, é essa questão, né? E a gente cinge, a gente adoece quando desenvolve um lado e não desenvolve o outro. A Dani diz aqui que quando estoura no corpo, a Daniele, quando estoura no corpo, não resolvemos no emocional e no mental. A coisa já está
Já foi, Isso, né? Já já veio para o foi. físico, né? Já Já está num vem para o lugar físico. preocupante, né? A, Isso. vou ficar na infância por enquanto, que essa ideia Tá. dos clássicos é muito interessante, porque muitos professores trabalham em sala de aula também esses clássicos, né? A Bela Adormecida, a Cinderela, enfim. Uhum. Mas há aqui uma intenção de dizer que já foi, que esse período desses contos, desses clássicos, já passou. Como é que a gente lida com esse paralelo das novas narrativas para as narrativas clássicas? O fato da sociedade ter conquistado um novo lugar não tira o poder que esses clássicos ainda têm hoje em dia. Isso, né? Porque é verdade, né? A sociedade se transformou, né? A sociedade, quando essas histórias foram narradas, né? Uhum. Porque acho que essa que é a questão da narrativa, né? Então ela é contada, né? Ela é contada, depois alguém vem e escreve, né? Então ela é Sim. contada, né? Então essas histórias contadas, elas refletem o que a gente chama de Zeitgeist, que é o que essa visão do momento, Sim. né? Então, elas refletem essa visão do momento, né? Então, cada período da história tem um momento. Hoje nós temos crianças totalmente diferentes do que a gente tinha, por exemplo, quando eu era criança, né? Então, Uhum. a gente foi uma criança diferente da criança de hoje. A criança de hoje, ela tem mais estímulos, ela tem mais possibilidades, ela tem mais articulação, o mundo é outro, né? Exato. Então, eu acho que uma coisa não tira o lugar da outra, né? As narrativas clássicas, né? Elas compõem, né? Com as Uhum. narrativas atuais. A gente tem que olhar para essas duas coisas. Contar uma narrativa clássica para uma criança, porque isso é história do humano, Uhum. né? E também trazer para essa criança as narrativas atuais. E tem livros belíssimos, tem autores belíssimos atuais, Uhum. né? Até Sim. hoje mesmo estava conversando com a minha filha de um livro que a minha outra filha deu para meus netinhos, né? E aí a minha filha disse: Nossa, essa cara do cara fazer aquele livro foi genial, né? Era um mágico que ele fazia mágica no livro e aí, vou fazer uma mágica. E ele some no livro, né? Ficam Uhum. algumas páginas em branco, daí começa a chamar: Ei, você aí, cadê você, cadê você? E daí ele aparece lá, né? E ela falou assim que ela morreu de rir com o livro, né? Então é isso aí, né? Então tem histórias belíssimas, tem autores belíssimos. Estou Uhum. falando dessa porque eu acabei de conversar com ela Sim, agora de com tarde uma sobre linda essa história. ilustração também, né? Com uma linda ilustração. A ilustração ganhou um novo espaço nos dias atuais, Isso! né? Que é muito Uhum. importante. Isso tem cara de ser livro da Vivian, né? Ela andou comprando. A Vivi andou comprando, a Vivi que deu de presente para eles. Imaginei. A Dani diz que a Daniele Pamplona diz que acredita, né? Pensa que os elementos atemporais permanecem. Contos clássicos são a base da construção da nossa alma. E Isso. isso é importante porque, às vezes, no corre-corre do cotidiano ou da vida escolar, né, a, a gente acaba tendo uma leitura muito superficial do clássico ou uma má Isso. edição desse mesmo conto ou Isso. um vocabulário que já foi alterado e totalmente enfraquecido. E aí parece que a história perde sentido. Mas a verdade é que o arquétipo humano, Arquétipo. ele está Uhum. lá. Isso. E aí, quando você traz essa ideia do arquétipo, né, a gente vai daí trazer o Jung de volta, né? O Jung que Uhum. trabalha com essa ideia do arquétipo. Isso já é muito antes do Jung e tal, não vamos entrar nesse aspecto, mas o Jung ele trabalha com essa perspectiva, né? O que é o Uhum. arquétipo? Típico humano, arquétipo, né? Então, aquilo que é tipicamente humano, né? Então, a história humana, esses personagens das histórias, eles aparecem em tudo quanto é. Até, por exemplo, uma cantiga, que hoje a gente
diz que ela deveria ser mudada. Ah, tirei o pau no gato, totô, mas o gato totô não morreu, né? Ok, quando a gente cantava isso, era normal, né? Hoje, você não vai tirar um pau no gato, né? Mas o que essa cantiga está trazendo para a gente, do ponto de vista psicológico? Vamos ampliar, vamos sair do certo e errado, né? Vamos sair dessa polaridade certo e errado, que eu acho isso bacana também na psicologia analítica, porque ele quebra essa questão da polaridade certo e errado, né? E assim, porque a criança também precisa aprender a desenvolver uma certa agressividade. Ela precisa aprender a desenvolver um certo movimento para o externo. Tá? Então, por isso que essa cantiga a gente cantava e não tinha problema, né? E ok, não é literal, não é para tirar o pau no gato literal, né? Mas antes também não era, né? Eu não lembro de querer tirar o pau no gato porque cantava essa música. Não, e a gente não atirava o pau no gato porque cantava essa música, né? Mas é com essa perspectiva. Porque se eu for muito boazinha, não é bom. Se eu for muito ruim, não é bom, né? Mas se eu preciso desenvolver uma certa energia para a vida, que está no aspecto um pouquinho do agressivo, né? Que a gente, ok, em excesso, a gente precisa trabalhar, né? Mas a gente também precisa tomar cuidado para não tirar a energia, né? Essa é a agressividade que faz a Maria empurrar a bruxa, inclusive, né? É essa agressividade que faz a Maria salvar-se, né? E aí, fantástico você trazer essa história, né? Da Mariazinha e do Joãozinho, né? Você vai olhar assim, meu Deus, que horror de pais, né? Onde assim, largar as crianças na floresta de fome, né? Sim. Só que assim, vamos pensar um pouquinho diferente, né? Vamos ampliar, né? Não vamos ficar no literal, porque a história não é literal, né? A história isso é importante, né? Desculpa lhe cortar, Ana, mas quais são os olhos que você está lendo essa narrativa, né? Quais são os olhos que você dá dimensão e profundidade para esse conto, para essa narrativa? Porque ele, literal, ele é barbário, ele é terrível. Mas qual é a dimensão que da onde é que nós estamos olhando? Por quais perspectivas? Como é que eu circunambulo este conto? Como é que eu ando em volta dele, né? Sim. Então vamos lá, né? O João e Maria, né? A criança não é abandonada pelo pai mesmo, pelo pai e pela mãe na floresta? Não é isso que a criança sente? À medida em que ela cresce, ela não vai sendo abandonada na floresta do mundo? Quando o pai e a mãe deixam a criança na escola, é um abandono, mas precisa. Né? E ela precisa ter reserva de alimento, ela precisa enfrentar a bruxa, enfrentar o mal, saber enfrentar o mal lá fora sozinha. E ela também encontra muitas casas de chocolate, né? Ela encontra muitos apelos também, né? Muitos apelos que a desviam do caminho. Então, reconhecer esse apelo desviante do caminho, meu fone de ouvido só fica caindo. Reconhecer esses apelos de se eu tirar da microfonia? Não, eu estou ouvindo bem. Mas, opa, calma. Tem retorno do som. Dá o retorno do som. Acho que é melhor com o microfone, com o fone, Ana, desculpe. Melhor. É melhor. Então, gente, só Daniele está dizendo que está lendo sobre a agressividade humana. Porque ele fica caindo no meu ouvido. Tudo bem. A agressividade humana, de Anthony Storr. É um livro que a Daniele Plamplona está lendo. Que legal! Oi. Emendando aqui, perdi um pouco essa estrutura da narrativa da infância, né, desses clássicos. Vamos trazer também para a conversa. Eu queria ouvir o seu olhar sobre a divisão por idades. Tá. Sabe, essa narrativa é para tal idade, essa narrativa é para tal idade. Essa história já não é para essa criança, ela é para
como é que a gente pode estar pensando nesse ponto de vista, né? Que às vezes os pais querem comprar livros, ou até mesmo os professores, né? Será que eu trabalho essa história para a criança? Será que essa narrativa pode ser contada para determinada idade? Eu vejo uma coisa assim, né? A gente tem sempre que ter o bom senso, né? Tem algumas narrativas, né, que às vezes elas podem ser mesmo para uma criança de maior idade, né? Por causa do teor, do tema e tal, né? Mas a história, ela é atemporal, ela não tem idade, né? A história, ela não tem essa perspectiva de idade, qual que é a idade certa. Bom, se a gente estivesse falando aqui de um filme, né? Tem filmes para deixar a criança assistir. É verdade, né? Tem lá no filme, inclusive, né, sugerido para tal idade. Exato. Né? Tem isso. Por quê? Porque o filme, ele está com a imagem pronta, ele traz a imagem pronta, entendeu? A história, a narrativa, quem imagina é o ouvinte. Quem imagina é o contador tem uma imagem da história, e o ouvinte, ele constrói outra imagem da história, a sua própria imagem da história. Sim. Né? Então, eu posso, enquanto narrador, estar contando uma história, né? E eu contar ela encantadora, mesmo que seja uma história que talvez para uma criancinha pequena, talvez vá ser estranha, né? E eu acho que a gente tem que respeitar muito a criança, sabe? Respeitar muito. Se você vê que a criança começa a ouvir uma história e ela não gosta da história, né? Ela vai dizer, ela não vai estar com você. Ela vai dizer. Eu me lembro uma vez que a gente foi lá no Bosque do Alemão com a minha filha e com meus 2 netinhos. Eles são gêmeos, né? Então, o Enzo... Eu fico sempre confuso com eles, mas são incríveis. Então, o Enzo era a bruxa contando a história, né? O Enzo entrou dentro da casa da bruxa lá, sentou, ficou ouvindo a história, e o Noah não quis entrar. A Carol entrou, ficou com o Enzo, e eu fiquei fora com o Noah, né? Ele não quis entrar, né? Ele foi indo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. É o tempo dele, é o jeito dele. Então, isso a gente tem que observar muito, sabe? O jeito desta criança. Se a história começa a não ser legal, ela vai te dar sinal, mas a história não tem idade. E isso é muito importante, por isso também que a gente traz essas referências bibliográficas também, para que o narrador, o contador, o professor, enfim, possa estar ampliando o seu olhar e rapidamente estar alterando essa linguística, né? Essa maneira de construir essa história, né? Porque eu mesmo, às vezes, utilizo a mesma história para a infância, para o adolescente, para o jovem adulto e, quiçá, às vezes, até para o público idoso. Claro que tem alteração, claro que eu altero o vocabulário, claro que tem uma nova construção, mas a narrativa tem uma estrutura muito própria, né? E você modifica o quê, né? A ênfase que você dá em alguma coisa, não é? Então, para uma determinada idade, você vai dar ênfase a alguns aspectos. Para uma outra idade, você vai dar ênfase a outros aspectos. Né? O jeito, Então, é o jeito. E isso é do narrador, né? Também o narrador tem que estar presente naquele público. Quem é esse público? Como que ele é? O que ele está demandando? E fazer a leitura na fisionomia do outro. Porque a história acontece no presente, né? Mesmo que a história era uma vez, ela está acontecendo no presente. Não, e aí você traz um troço fantástico, né, da história, né, da narrativa, do era uma vez. Pronto. Você tirou o quê? Você tirou da concretude.
Você foi para um tempo atemporal. Então, como a história é atemporal, a imaginação é atemporal, você leva a criança para esse atemporal. Então, era uma vez. Aí a criança pode se identificar, entendeu? Abre o universo, né? Abre. E aí, como era uma vez, eu posso me identificar. Sim. A Áquila Moreira entrou, a Isabela Lago entrou, um beijo para vocês. A Dani está falando que o contador de histórias precisa estar verdadeiramente de olho no seu público, e a partir disso toda a história pode ser contada. Eu li aqui rapidamente e reformulei. Isso. Entendeu? Mas eu acredito que a história, realmente o contador, ele tem que estar no momento presente. E partindo dessa nossa fala, como é que a gente pensa do lado da psicologia da necessidade da criança pelo mágico, pelo lúdico? Como é que a gente pensa isso, Ana? Essa urgência que a criança tem, essa necessidade praticamente do mágico, do lúdico, porque a gente sabe que nós temos um momento social muito complexo agora, né? No mundo e no Brasil. Mesmo assim, a criança, ela tem esse lado mágico. Às vezes nós estamos preocupados com N situações e a criança está achando o máximo estar em casa, está com os pais, está tendo aula online, está falando com um colega no celular. Para a criança está incrível esse momento também. Como é que a gente entende essa necessidade que a criança tem do lúdico, do mágico? Porque é comum também, às vezes, pensar, eu não vou contar essa história para o meu filho, eu não vou brincar dessa maneira porque isso é muito infantil. Ou ele não vai querer. E, de repente, a criança tem uma necessidade do mágico, né? Do lúdico. Isso. Então, o lúdico e o mágico, ele precisa estar presente na vida de uma criança, né? É através do lúdico e do mágico que a criança se constrói. Porque a criança não se constrói na literalidade, né? A linguagem literal, ela só vem depois de muito tempo, né? Então, na criança, o que a criança está, quando ela está brincando, né? Ela está brincando o tempo inteiro. Então, quando a criança está brincando, ela está se formando, se construindo. Então, é o lúdico e o mágico que forma um sujeito. Ele é estruturante de um sujeito, né? E assim, essas histórias, né, no que você está brincando, a criança brinca, né, e no que ela está brincando, ela está se moldando a ela mesma, né? Ela está naquela brincadeira, ela está vivendo. Uma vez eu vi uma criança que eu achei aquilo tão fantástico. Eu estava na praia, né, e o pai foi chamar a criança, um menininho, 6 anos por aí, né? E ele estava com um enorme de um caminhão, né? E ele estava empurrando aquele caminhão na areia, né? E aquele caminhão era pesado, porque era grande o caminhão, né? E ele estava tendo uma força terrível para empurrar aquele caminhão. E o pai foi andando muito devagarzinho, né? O pai não o ajudou, não pegou o caminhão, não apressou o menino, né? Ele atravessou a areia todinha da praia empurrando aquele caminhão, né? Eu olhei e falei, gente, que pai fantástico, que vontade de lá dar um abraço nesse pai, sabe? Porque aí, assim, o que eu quero dizer com isso? Do lúdico e do mágico. Quantas histórias não deve ter passado na cabeça daquela criança enquanto ela empurrava aquele caminhão? E tinha um físico junto, né? Um esforço físico, emocional e mental, tudo junto ali, né? Tinha uma inteireza daquele ser atuando, né? Então, é bem isso, né? Tinha toda uma imagética, né? Tinha um corpo trabalhando, né? E quem sabe se não tinha uma imitação ali, inclusive daquele pai, né? Não sei quem era aquele pai, né? E assim, quantas vezes as crianças não usam roupas dos pais, né? Não pegam sapato, bolsa, eu vou trabalhar, né?
isso tudo faz parte desse magético, faz parte desse lúdico, né? Então, a criança apreendendo o mundo, moldando o mundo, né? E uma coisa que eu acho bem legal a gente trabalhar também é assim, ó, a gente, infelizmente, tem ainda na nossa cultura uma questão assim, disso é de menino e isso é de menina, né? Então, Deus o livre o menino pôr um sapato da mãe e brincar que tem no trabalhar. Deus o livre uma menina pôr o sapato do pai e brincar qualquer coisa, né? Qual é o problema? A criança não tem essa noção. Né? O adulto é o que constrói em cima da criança, né? O adulto que olha aquilo preconceituosamente. Né? Essa é a história de menina. Não, Chapeuzinho Vermelho é história de menina. A Bela Adormecida é história de menina. Sim. Da onde? No menino tem uma Bela Adormecida, como a gente já falou. Né? Então, não tem. A menino não pode brincar com boneca. Por quê? Não está escrito isso, que o menino não pode brincar de boneca. Né? Sim. Menino não pode. Social, né? O nosso tempo está voando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque aceleraram o relógio. Muito rápido, e eu não cheguei nem na metade da quantidade de coisa que eu queria estar falando aqui, Ana. Só para encerrar essa vertente a narrativa então, esse lugar onde a criança também pode estar visualizando e se autoconhecendo através dela, né? E só para fechar rapidamente, vamos levantar aqui uma questão que é a criança livre, a criança oprimida e a criança mal educada. Ai, que legal! Olha que coisa forte, né? Criança livre, criança oprimida e criança mal educada. Pensando que isso vai ter um reflexo lá na frente num adulto livre, num adulto oprimido e num adulto mal educado também, né? Como é que a gente chega nesse olhar? Beleza. Então, assim, vamos pensar que a criança livre, né, é aquela criança que ela pôde se experimentar, né, sem muito julgamento daquilo que é certo, errado, do perigo, de não vá se sujar, né? De não vá fazer isso, não vá fazer aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Porque quem fala isso? Não vá se sujar. Quem que fala? É um pai ou é um cuidador. Né? Um cuidador, é um adulto cuidador que não vai se sujar. E por que ele fala isso de não vai se sujar? Que vai dar trabalho para ele, porque ele vai ter que limpar. Né? Então, Sim. Por exemplo, uma criança que começa a comer, começa a aprender a comer, ela não vai comer com a mão? Vai, né? Então ela vai pegar a manga, o pedaço de carne com a mão, se sujar, faz parte dela adquirir autonomia, né? Autonomia. Então, a criança livre é aquela criança que os pais têm, que os cuidadores, né? Que é independente de quem tá ali, que esses cuidadores, eles têm a possibilidade de também viver a liberdade dentro deles. Como eles viveram a liberdade dentro deles, eles conseguem reconhecer a possibilidade da liberdade do outro e não limita essa liberdade do outro. Ele cuida. Cuidar é diferente de limitar. Cuidar é eu dar suporte, eu orientar, eu brincar junto, né? E eu limitar é eu cortar a autonomia do outro. Né? Então tem perigo sim, né? Você vai oprimindo, você vai cortando, Isso. Por mais que exista uma força ali para desenvolver, mas acaba sendo negado, né? Negado essa força. Né? E aí vamos lá para a criança oprimida então, né? A criança oprimida é aquela que foi cortada, né? Que é aquela criança que não se desenvolveu,
porque tudo era perigoso, porque tudo não podia, porque tudo, né? Então, essa criança oprimida, né? Ela não pôde se desenvolver. O que vai acontecer com esse adulto? Não sei, né? Ok, se é um adulto que vai lidar com isso, né? Mas pode ser que seja um adulto que venha ter dificuldades, né? E pode que vai ser uma correr criança... para você, né? Me ajuda a organizar toda a minha vida. Então, mas mesmo essa criança oprimida, né? É aquela criança na escola quietinha, é aquela criança na escola que não faz relações, que não aprende, que tem dificuldade de aprender, né? E a criança mal educada, muitas vezes é aquela criança, né, que ela não teve a oportunidade de reconhecer um determinado limite necessário, que ela não pôde reconhecer o outro, o que é o espaço dela e o que é o espaço do outro, né? A criança que muitas vezes ela ganhava as coisas na birra, ela ganhava as coisas demais, ela tinha demais, ela não teve limites. Então, o limite é uma coisa estruturante da criança, né? Então, o limite, né, nos ajuda a ter uma certa liberdade, o excesso do limite nos oprime e a falta do limite nos mal educa. E isso está, pelo menos do meu olhar, está ligado diretamente à narrativa, né? A narrativa pessoal do adulto, de como ele observa o seu mundo, e a narrativa que é expressa para a criança, né? Isso, porque aí vamos lá, vamos pegar essa narrativa do adulto que interage com a criança, né? Então eu posso colocar um limite para essa criança numa narrativa lúdica, mágica. Você vai me dizer, mas que essa pandemia, com serviço de casa para fazer, trabalhar, você vai me dizer que eu tenho que colocar limite de uma forma lúdica e mágica? Cuidadores, não se preocupem, né? A gente também se estressa como cuidador. Não tem problema, né? Não tem problema se estressar. Mas volta, pede desculpa, né? Olha, eu estava brava, eu estava nervosa, eu não estava me sentindo bem. Vamos conversar agora de volta? Não tem problema. A criança pode ver esse adulto, que esse adulto também tem sentimentos. Claro. Não tem problema. Isso é muito mais fácil, né? Do que reprimir, né? Quando esse sentimento do adulto ele é expresso, é muito mais fácil, né? Porque a criança até consegue perceber. Hoje o professor, a professora não está bem, está triste. A criança sabe, na verdade a criança sabe muito mais, ela é muito rápida, né? A criança sabe. E aí, gente, isso é uma coisa muito legal, sabe? Não menosprezem as crianças. Conversem com elas, expliquem a elas desde a barriga. Sim. Desde a barriga. Vá fazendo narrativas com esta criança. Nossa, você fez eu lembrar de um projeto chamado Patinho Feio, que eu fiz há muitos anos atrás em Portugal, direcionado para gestantes e para crianças até 2 anos. Era uma loucura, porque ninguém acreditava que o Hans Christian Andersen ia ser contado para essa faixa etária, né? E foi lindo porque tudo é uma questão de narrativa mesmo, né? Como é que a gente constrói. Ana, o tempo aqui está voando. Eu sei, a Dani acabou de dizer que tirou os filhos dela agora de brincadeira com a lama, com o cachorro todo sujo na sua fala. Estão dizendo aqui, a Mabel diz que é muito bom escutar a Ana, querida colega da faculdade. Legal, Mabel. Né? A Ana entrou aqui também, a Ana Nísio também entrou. São muitas Anas. Saudades! A live fica salva, vai ficar lá no YouTube, depois pode estar compartilhando. Eu queria aproveitar esses últimos momentos, Ana, para deixar a palavra com você, para que você falasse um pouco sobre aonde nós podemos entrar em contato com você, os seus projetos, o que você está fazendo nesse momento. E se tiver um tempinho, se você tiver alguma dica para a gente
para deixar esse momento de casa, de quarentena mais leve. Nós agradecemos muito. Tá, joia. Bom, então vamos lá, né? Meus projetos hoje, o que eu estou fazendo, né? Então, estou trabalhando no consultório, né? Alguns atendimentos, vários atendimentos online, né? E sabe que eu era avessa a atendimento online. Eu era preconceituosa. Nossa, eu tive que... Foi tão legal quebrar isso, foi tão legal. Foi mágico quebrar isso, assim, sabe? Porque eu falei, como é que vai fazer vínculo online? Gente, faz vínculo. Vínculo é vínculo. Vínculo é vínculo, né? Então, assim, estou atendendo online, estou atendendo presencial com todo cuidado, né? Meu Instagram, né, é Ana P. Escorcim. O Escorcim é com E, né? E N no final, S-I-N no final. No meu Instagram tem todos os meus contatos, tem telefone, tem o site, né, o telefone WhatsApp, tem o endereço, né? Tem o Facebook, meu também, né, Ana Paula Escorcim. Tem o Facebook da clínica, que é Amalaia com Y. Amalaia. Amalaia com Y, D-H-O. Tem o site, Amalaia com Y, Amalaia com A, Amalaia com Y, A, né? .com.br, então pode me encontrar lá, né? E aí, assim, está sendo muito interessante essa época agora, porque também eu sou às avessas à tecnologia, né? E, assim, tem surgido coisas, né? A gente está com projetos aí de cursos, bem bacanas, sabe? Então, assim, com bastante projetos nesse sentido, assim, para esse momento, assim, tipo, trabalhando bastante, né? Trabalhando bastante, lendo bastante, né? Ideias purulando na cabeça, como diz o menino maluquinho, que eu sou apaixonada, né? E aí, assim, tenho me dado tempo bem bacana, sabe? De umas coisas que eu não estava fazendo, sabe? Eu amo dançar e não tá dançando quando já se viu uma coisa dessa, né? Então, agora tá dançando. Agora tô dançando, né? Oh, delícia. No desenhar, pintar, né? Também tô fazendo, cozinhar, tô fazendo, né? Meu yoga, tô fazendo, né? E, gente, eu tô sozinha aqui em casa, né? Tô sozinha, porque não tô vendo minhas filhas, tô vendo meus netos, né? Mas tô legal, né? Então, meus projetos são esses, né? Onde me encontrar dessa forma, né? E aí, assim, que hashtag fica a dica aí, né? Nessa época de pandemia. Gente, sintam, não tenham medo do que vocês estão sentindo, tá? Primeira coisa, dê nome para o que vocês estão sentindo. Se dê esse tempo para fazer leituras de você mesmo. Hoje acordei triste. Você não é triste. Hoje você acordou triste. Qual o problema? Não tem problema nenhum de hoje acordar triste, né? Aí, para que essa tristeza veio me visitar hoje? Eu gosto muito, a gente na psicologia analítica, a gente usa muito esse para quê. O porquê eu vou para trás e justifico, né? O para quê leva para frente. Para que a tristeza veio me visitar? Né? Eu estou irritada, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, né? Então, para que a ansiedade veio me visitar? Deixa eu conversar com a ansiedade. Então, converse com os seus sentimentos. Você que está em casa com os seus filhos, né? Eu sei que também é bastante complicado, né? Conciliar trabalho, limpeza de casa, filhos. Quem tem um filho, como é que eu brinco com um filho só? Quem tem 2, quem tem 3, então é bem complicado, né? E as emoções se afloram todas, né? Gente, assim, ó, brinca, esquece o trabalho, né? Ok, o trabalho que você tem que trabalhar no teu emprego, ok, né? Mas a ordem, a organização, para quê? Né? Quando a gente vira avó, né? A gente fica pensando, meu Deus, por que eu pus tanto limite? Por que eu disse tanto não? Por que eu primei tanto pela organização? Né? A casa pode ficar desorganizada hoje, a gente vai brincar de organizar amanhã. Então, traga a criança para o lúdico. Traga a criança para o lúdico. Né? E o que você vai fazer, convites ela. Vamos guardar os brinquedos? Não é vamos guardar brinquedo. Boa, guardar brinquedo é um troço chato. Né? Mas, vamos brincar de arrumar isso aqui dentro da caixa?
Vamos ver como é que a gente consegue arrumar isso aqui dentro da caixa de um jeito bacana? Quem arruma? E sem competições, né? Sem competições quando você tem mais que um irmão, né? Vamos brincar dentro da caixa, né? A Vivian está falando lá do Mary Poppins, né? Ai, eu amo esse filme da Mary Poppins, é muito legal, porque é isso que a Mary Poppins faz o tempo inteiro. Ela leva para o lúdico, né? Ela abre aquela sacola dela, né? E ela tira magia de lá de dentro. É lindo, né? É lindo, né? Então é isso, a gente precisa estar dialogando com a criança, não com a linguagem do certo e do errado. Essa linguagem do certo e do errado é a nossa linguagem de adulto. E mesmo conosco, não dialogue contigo na linguagem do certo e do errado, né? Dialogue contigo na linguagem mágica, na linguagem lúdica, na linguagem da brincadeira, né? E isso não tira a responsabilidade, ao contrário, isso traz leveza para a responsabilidade. E é isso que a gente precisa nesse momento, né? Da leveza. Sim. Ana, nossa, que delícia, que coisa boa poder estar lhe ouvindo, matando essa saudade aqui, né? Através da tecnologia. O Sidney diz que sempre é muito bom lhe ouvir. O Sidney, Sidney, um abraço. A Ana Nísio também mandou muitos beijos para vocês. A Isabela Lago está falando amando com o coração. Falta muita coisa para discutir, mas a gente talvez no futuro marque mais uma live. Né? Vamos lá, tá combinado. Ficamos na infância, eu queria falar da adolescência e também queria falar do adulto. E não chegamos nem próximo do adolescente, porque ficamos mesmo... Mas acredito que nós falamos muito sobre a questão do ficcionado, da narrativa e também do real, né? Que eram coisas que já estavam aqui, então a gente conseguiu, quem está acompanhando a gente, conseguiu ter um pouco da narrativa, do lúdico, do fantástico, do ficcionado e também da importância disso na nossa realidade, no nosso dia a dia. Assim como a importância de cuidar, né, de cada um. Eu queria muito lhe agradecer. Imagina, eu que agradeço. Por estar aqui, lhe agradecer por essa nossa caminhada de amizade também, durante já tantos anos, pelo seu trabalho, pelo trabalho com as crianças, enfim. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos acompanharam durante esse tempo aqui na live também. Vai ficar no YouTube. Você pode estar se inscrevendo no YouTube de Histórias com Carlitos, aqui no Instagram, e se inscrevendo nas redes sociais que a Ana Paula passou aqui para vocês. Depois eu vou estar colocando lá embaixo também, para vocês estarem acompanhando o trabalho da Ana Paula Escorcin. E se precisar fazer pergunta, pode fazer ali, né, Ana? Isso, pode fazer lá que a gente vai responder. Bem bacana. Maravilha. Você quer finalizar? Nós temos 1 minutinho. Isso. Então, gente, foi um prazer estar aqui. Eu vi um monte de gente, vi a Eliane, minha irmã também aí, foi muito legal, né? Então, foi um prazer muito grande, Carlitos. Nossa, amei de paixão, assim, com todo carinho, com todo o meu respeito pelo seu trabalho. Você é um contador, você é maravilhoso, assim, sou apaixonada, vontade de teatro, de te ver no teatro. Vai em breve, daqui a pouco eu vou estar no teatro novamente. Isso, daqui a pouco, logo vai passar tudo, vai dar tudo certo. Isso. Eu estou com saudade das crianças, estou com saudade das meninas, da Vivian, da Ana. Um beijo enorme para todas. A Dani está aqui falando de Histórias com Carlitos. Obrigado, minha amiga. Muito sucesso para nós, sucesso para todos os artistas que estão nesse momento. Isso. Lu, você chegou no finalzinho, né? Mas vai estar lá gravado. A Lúdia de Oliveira também, educadora, fotógrafa, uma pessoa que eu gosto muito. E se conecta. Vamos achar essa nova forma de nos conectar com o mundo. Isso mesmo. É uma nova forma de se conectar com o mundo, sem preconceitos, né? Sem preconceitos, na magia. Então fica um beijo. Beijo, Ana. Um beijo grande. Obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Beijo. Obrigada a todos. Beijo. Tchau. Tchau.